Próxima pergunta, fale. Bom dia, Claudete, tudo bem? Minha dúvida é, eu tenho um amigo que ele não acredita que esteja com depressão, mas um dos sintomas que eu acho é a magreza. Ele parou totalmente de se alimentar, além de se isolar. Isso seria um sintoma? Seria assim, e entra nos mesmo? critérios diagnósticos, alteração dos hábitos alimentares. Então a pessoa geralmente até perde peso por causa disso ou ganha. Pode engordar Ou emagrecer. É igual sono, pode Tá. dormir muito ou dormir pouco. O mais importante é conscientizar. Como é que você conscientiza? Mostrando que é uma doença, tem a ciência por trás disso. Então, pode mostrar os critérios diagnósticos. Hoje no Google, você colocando critérios diagnósticos de depressão, o paciente percebe que ele preenche o critério e é um processo de convencimento, não é fácil. Não é, a própria pessoa... A pessoa nega. Toda doença é assim, um câncer, qualquer coisa. O primeiro aspecto é negar. Eu acho que, porque nesse país, por anos, se falou que depressão era frescura. Às vezes a pessoa tem medo de dizer, estou deprimido. E a depressão leva ao suicídio. E sabe o que é o problema, Claudete? A pessoa sofre, a família sofre. A mãe acha que foi algum problema na educação, o marido acha que é por causa dele, a esposa. E não, é uma doença como outra qualquer. Tem um motivo anatômico. Você trouxe uma caveira colorida hoje? Trouxemos. Tanto aqui como o cérebro. Por quê? Tem uma outra ilustração também que a gente mostrou, as áreas do cérebro que estão alteradas. Acho que é aquele que a gente não comentou. Perfeito, né? Isso, não né? é? O que acontece? Essas são várias áreas que a gente chama do sistema límbico. Tá. A região da memória é muito afetada também quando o paciente tem uma queixa da depressão. E a gente tem ressonâncias até mostrando a atrofia, comparando o paciente que está deprimido. Por isso que tanta gente com depressão queixa que a memória não está legal, né? Afeta a memória. Afeta a memória. Outro aspecto é a região frontal. A região frontal é responsável pela tomada de decisão. Então, muitas vezes, o paciente e a família falam assim, ele está mais lerdo, o pensamento mais lentificado, justamente por isso. A depressão altera também essa região. E tem outra região que, às vezes, fica até hiperativa, que a gente chama da amígdala. Porque é como se tudo fosse hipertrofiado. Eu dou exemplo para os meus pacientes, às vezes eu estou tratando um paciente com tumor, ele está deprimido, a família não entende, acha que é a doença. Eu costumo dizer o seguinte, é como o paciente que fosse deprimido, ele está olhando o mundo de forma diferente. Um óculos, entre aspas, ruim. Então, tudo para ele, o pensamento é negativo, tudo ele acha que não vai dar certo, por causa dessa alteração no cérebro. Nossa, uma alteração física que ocorre Alteração no física, cérebro. isso. Que coisa. E o remédio age nessa alteração? Nessa o medicamento? O que acontece? Os maiores dúvidas que aqui seu público já mostrou é o quê? Isso vicia, isso vai me deixar mais lerdo, isso vai me deixar mais sonolento. Eu posso usar por quantos anos? Por quantos anos? Isso tira o apetite sexual. O que acontece? Primeira coisa, a maioria das pessoas que têm depressão, quase metade, não vão cronificar. Então, vamos supor, você passou por um trauma muito grande, você pode entrar em depressão, ser tratado, sair, usa alguns meses de remédio, ou 9 meses a 12 meses, depois o paciente melhora. E existem pessoas que não vão cronificar, aí vai ter que usar o remédio por mais tempo, junto com os outros tratamentos. E há perigo em usar o medicamento para depressão por muitos anos? São das drogas mais utilizadas e mais estudadas do mundo. A gente está falando de remédios desde a década de 50. Então, a gente sabe os problemas. Vou te dar um exemplo, a questão sexual. Tem paciente que fala, Júlio, mudou. O que pode acontecer? Pode dar um retardo do orgasmo, mas normalmente o paciente deprimido ele já tem uma perda do apetite sexual. Então, vai ser pior ainda, não vai ter nada, né? Isso, então ele começa a melhorar, vê que não está legal, só que muitas vezes é isso. Você precisa tratar a doença para ele começar a voltar à vida dele normal. Aí são fases de tratamento. E é perigoso, doutor, tomar, parar, voltar? Não, se acompanhado por médico, não. São remédios que, na maioria das vezes, eles não criam dependência, nem tolerância. Certo. Vamos a mais perguntas aí do nosso público.